Nossa live do jejum pela graça mediante a fé. Essa é a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas. Tudo que recebemos é pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, como diz a Bíblia, é dom de Deus, é presente de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você sobre Romanos capítulo 5, verso 17. E aí, quais são suas expectativas nesse tempo de jejum? Nós começamos ontem o nosso jejum e já temos testemunhos. Como Deus é bom, como Deus nos surpreende. Talvez alguns estão pensando que vão receber a bênção só no final do jejum e olha Deus já nos surpreendendo, olha Deus abrindo portas. E que bom que você está aqui comigo nesse segundo dia. Eu tenho certeza que você será ricamente nessa terça-feira. Você sabe daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer na sua vida. Expectativa é a mãe do milagre. Você tem expectativa de receber coisas grandes do Senhor? Gera expectativa nesses dias. Silencie as vozes de acusação. Silencie todas as vozes que diz que mais uma vez você está jejuando, não deu certo. É preciso crer. É preciso continuar crendo. É preciso continuar confessando. E eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz. Por que graça e paz? Porque quem tem recebido graça, ele vive em paz. Você já adquiriu o livro do jejum? Pela graça, mediante a fé? Esse é o livro que nós escrevemos para esse jejum e hoje eu vou compartilhar com você o capítulo 2. Na primeira semana, nós estamos falando como a fé opera. Por quê? Porque graça é a parte de Deus e a fé é a resposta que eu dou a esta graça. A graça torna-se ineficaz se não houver fé da nossa parte. Mas a grande questão é como que a fé opera. Então, na primeira semana, eu me dediquei em escrever esses capítulos para te ajudar, para te ensinar. Nosso jejum vai ser separado em 3 semanas. A primeira semana, nós vamos mostrar para você como a fé opera. A segunda semana, eu vou falar para você sobre você apropriar, tomar posse daquilo que o Senhor já deu para você. Então, a fé opera por meio da revelação da palavra. Eu quero começar fazendo uma afirmação muito poderosa. E se eu dissesse que você pode reinar em vida, você acreditaria? Se eu falasse para você que é vontade de Deus que você desfrute de uma vida abundante, você acreditaria? Então você pode acreditar, porque a vontade de Deus é que você desfrute de uma vida abundante. Se você não tem vivido uma vida abundante, uma vida vitoriosa, se você não tem reinado em vida, eu vou ajudar você nesses dias a remover todas essas crenças erradas. Eu vou ajudar você, através desse livro, desse compartilhar, a tomar posse do que é seu. Eu vou ajudar você a aumentar o seu nível de fé. Eu vou ajudar você a desfrutar de um mês de outubro incrível na presença de Deus. E por que eu te falo isso? Porque o Senhor tem nos dado a graça de entendermos essas verdades através da revelação. E a revelação é a chave. A palavra que Deus tem para você hoje é: você pode reinar em vida. Escreva isso aí. Eu posso reinar em vida. Você sabe, a vida que Deus planejou para cada um de nós é uma vida de abundância, de frutificação. Tudo isso que eu estou falando está no livro. É uma vida de governo.
É uma vida de domínio, não uma vida de fracasso, não uma vida de tristeza, de vício, não uma vida de derrota. Chega, basta. É preciso dizer, um tempo da sua vida, um momento, chega, basta. Agora é o momento que eu vou reinar em vida. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, a palavra do Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio. Presta atenção, imagem gera domínio. Quanto mais você entende que você se parece com Cristo, quanto mais você entende que a justiça de Cristo habita dentro de você, quanto mais você declara que você é perdoado por Cristo, quanto mais você declara que Cristo é a sua vida, mais domínio você tem sobre a circunstância. Então, imagem gera domínio. Por isso que a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: você foi criado para ser abençoado. Depois que Deus te abençoou, ele liberou um decreto sobre a sua vida. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, crescei, multiplique. Mas nós sabemos que o homem, infelizmente, não usufruiu. O homem não acessou as bênçãos, o domínio. Tudo por quê? Porque o homem se entregou ao pecado. Aqui eu me refiro ao primeiro homem. Por causa disso, a maldição entrou na terra. E se você for observar, o homem hoje é dominado pelas coisas que era para ele dominar. O homem hoje é dominado pelo tabaco, pela bebida. O homem hoje é dominado pelo vício. O homem hoje tem medo de cachorro, do animal. Tudo aquilo que era para ele dominar, tudo aquilo que era para ele sujeitar, hoje ele está vivendo debaixo de medo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem vivido com medo, se você tem vivido uma vida escravo da circunstância, tem gente que é escravo da mágoa. Tem pessoas que, infelizmente, alguém, né, no caminho, seja no relacionamento, na igreja, fora, no comércio, não sei aonde, erraram com ele e ele carrega isso por anos. Aí toda pessoa que ele encontra, todo lugar que ele vai, ele fica dizendo, né, ele acaba atribuindo o fracasso dele ao outro. Ah, mas fulano de tal errou comigo. Ah, ele fez isso. Escravidão. Deus já libertou você. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando o homem errou lá no Jardim do Éden, infelizmente, o homem perdeu acesso. O homem se tornou alguém medroso. Quando eu falo homem, estou falando da criação, o ser humano, homem e mulher. Se tornou, sabe, escravo. Mas a boa nova para você, a boa nova para mim nesse dia, é que em Cristo nós fomos colocados em uma posição superior. Olha o que diz Romanos 5,17. É uma promessa extraordinária da palavra de Deus. Eu creio, se você me perguntar, pastor, qual que é uma das promessas mais extraordinárias da palavra de Deus? Romanos 5,17. E o que está escrito em Romanos 5,17? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais. Todas as vezes que Deus faz algo na sua vida, é muito mais. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deus não mudou o seu plano. Porque o homem tinha a imagem, Deus planejou que aquele homem exercesse domínio, que ele crescesse, frutificasse. Todos nós sabemos que o pecado interrompeu, o pecado entrou em cena, e o pecado por um tempo, por um momento, interrompeu a bênção sobre a vida do homem, interrompeu o acesso, interrompeu o domínio. Mas Deus, em Cristo, agora nos dá novamente uma oportunidade. Deus enviou o seu Filho como homem. Agora, como homem, ele pode pegar na nossa mão, porque ele é homem. E ele pode pegar na mão de Deus, porque ele é Deus. E ele faz a reconciliação. Ele nos coloca agora num lugar superior. Nesse lugar é uma posição que nós estamos em Cristo. Esqueça tudo que já aconteceu com você no passado, decepções, até o sucesso. Esqueça, sabe, as decepções, os fracassos, esqueça as feridas. Você foi colocado em Cristo. Uma vez que você foi colocado em Cristo, agora você pode acessar novamente cura, salvação, libertação, vida abundante. Você pode reinar em vida, não é pela sua obediência. Você pode reinar em vida, não é pelo seu tanto proceder diante de Deus, das suas ofertas, do seu dízimo. Não, você pode reinar em vida por intermédio de Cristo Jesus. Você sabe, essa promessa revela que todo crente pode reinar em vida. Mas sejamos honestos. Seja honesto. Todo crente está reinando em vida hoje? Está reinando sobre o pecado? Sobre a circunstância? Sobre o medo? Sobre a escassez? Sejamos honestos. Os crentes hoje estão reinando sobre essas coisas? Não estou aqui para te acusar. A pergunta que eu faço é: o que está impedindo você de reinar? Porque se o plano de Deus é esse, se a vontade de Deus é essa, então voltemos o nosso coração para Deus. Volte os seus olhos para Deus. Tempo de jejum é tempo de humilhação. É tempo de se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. É tempo de quebrantamento. É tempo de se humilhar e dizer: Senhor, sendo honesto, não estou reinando. Alguns não estão reinando nem sobre o seu coração, porque estão presos sobre mágoa, mas frequenta a igreja, participa de reuniões, dão opiniões, falam coisas, mas o coração carregado de mágoa, ressentimento. Você não está reinando em vida se você tem mágoa. Você não está reinando em vida se você ainda deseja o mal para o outro, não atribui perdão. Você não está reinando em vida se você vive uma vida cheia de medo de morte, medo de passar fome, medo de perder o emprego, medo de alguém, isso, aquilo, outro. Reinamos em vida quando cremos no perdão dos nossos pecados. Reinamos em vida quando o nosso coração é livre de todo ressentimento, de toda mágoa. Reinamos em vida quando Cristo é a nossa vida. Reinamos em vida quando cremos que nele fomos feitos justiça de Deus. Reinamos em vida quando cremos em dias bons. Reinamos em vida quando temos expectativa de sermos surpreendidos pela bondade de Deus. Reinamos em vida quando pegamos a nossa ficha de alvos pessoais e anotamos aqui os nossos alvos porque acreditamos que Ele é bom, que Ele nos trata segundo a sua justiça, que Ele nos vê em Cristo. Reinamos em vida quando acreditamos que por meio de Cristo estamos qualificados para receber a bênção. Quando rejeitamos a introspecção, quando rejeitamos a culpa, a condenação, quando decidimos olhar para o poder do sangue. Esse poder não depende de nós.
Esse poder depende exclusivamente da obra de Cristo na cruz. A obra consumada do Senhor é o que nos qualifica a reinar em vida. Um abraço ao Pedro, lá de Três Marias. Pedro é um guia. Assim como o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, esse homem é um guia lá no lago em Três Marias, um grande amigo. Um abraço a todos que estão presentes conosco. Muita gente preciosa passando aqui nessa live. Que bom ter vocês aqui. Um grande desafio para os crentes de hoje é em relação à crença. Tem gente que acredita que tudo que acontece com ele é vontade de Deus. A palavra de Deus nos ensina a buscar pela vontade de Deus. Por quê? Porque nem tudo é vontade de Deus. Pastor, o que não é vontade de Deus? Doença, miséria, escassez. Não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Doença é obra do diabo. Ah, então se eu estou doente, então tem a obra do diabo na minha vida? Presta atenção. Não confunde o que eu estou falando. Você não deve aceitar doença, porque não é a vontade de Deus. Você não vai ver registros dos discípulos de Jesus doente, ou dele doente, por quê? Porque não é vontade de Deus. Miséria, escassez, passar dificuldade, preso a vícios, não é vontade de Deus. Se você tem enfrentado isso, hoje é dia de você se levantar, se posicionar e dizer, eu rejeito, eu rejeito. Sabe por quê? Você foi chamado para a liberdade. Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você, o que não é vontade de Deus? Culpa, condenação. O tempo todo fica debaixo de culpa, de condenação. Não permita que o diabo convença você que Deus está irado com você, que tem algo de errado na sua vida, que Deus está usando isso para tratar você. Olha, Romanos 2,4 diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Vê se Deus precisa colocar uma doença em você para te ensinar algo. Você não faz isso com seus filhos, por que Deus vai fazer? Deus vai estragar o seu carro, Deus vai trazer prejuízo, vai fazer você perder o emprego, vai fazer você sofrer para te ensinar, para te tratar? Não! Deus é bom. Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. Pedro traiu Jesus. Jesus não permitiu que ele ficasse doente para ensinar algo para ele. Não há registro de Pedro sofrendo. O Senhor constrangeu Pedro. O Senhor mandou um recado para Pedro. 52 dias depois, Pedro foi estabelecido como líder da igreja. Sabe por quê? Porque Deus não está mais irado com você. Deus não está mais irado com você. O sacrifício de Cristo foi aceito de uma vez por todas. A ira de Deus veio sobre Cristo naquela cruz como seu representante. Por que Deus teria que ficar irado duas vezes? Você sabe, um crime não pode ser julgado, o mesmo crime duas vezes. Se uma pessoa foi julgada por um crime e pagou pela condenação, ela não pode ser julgada e condenada por aquele mesmo crime. Por outro, sim, pelo mesmo, não. Isso significa que lá na cruz do Calvário, toda a ira de Deus veio sobre Cristo Jesus. Sabe para quê? Para que você pudesse hoje ter vida abundante. João 10:10 diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Como é que Deus iria libertar você do pecado para você viver angustiado hoje? Por que Deus iria libertar você da pior maldição do inferno para você viver depressivo hoje? Por que Deus iria perdoar você de todos os seus pecados para você viver culpado hoje, condenado? Não! Rejeite isso hoje. Você conhece alguém que não está nessa live, mas que precisa ouvi-la? Precisa receber esse alimento? É um alimento muito sólido.
É uma palavra muito viva, é muito poderosa. Tem algo muito espiritual acontecendo aqui agora. Eu percebo no meu espírito como cadeias sendo quebradas de condenação, de culpa. Eu percebo no meu espírito vidas sendo libertas, pessoas sendo transformadas hoje. Hoje o milagre está acontecendo. Eu percebo como escamas caindo dos seus olhos e você recebendo uma revelação para viver uma reviravolta, para viver uma virada de chave. Você não vai terminar o ano do mesmo jeito que você começou. Você vai ter muito acréscimo, acréscimo de revelação, de conhecimento, de sabedoria, mas também de riquezas, tanto espirituais como materiais. A mensagem da graça anula a culpa e a condenação. Mas escute-me, quando você aceita culpa e condenação, é o contrário. Você está anulando o perdão. Você está anulando a graça. Como assim, pastor? Quão grave é isso? É a coisa mais grave do universo. É você anular o perdão. Pior do que errar é rejeitar o perdão. Pior do que fazer a dívida é rejeitar o pagamento. Cristo já pagou pelo seu erro. Aceite. Aceite o perdão. Aceite o pagamento. Aceite o pagamento pela sua culpa. Aceite o pagamento pelo seu erro. Aceite o pagamento por tudo aquilo que você fez. Levante as suas mãos hoje como um filho que é amado e perdoado e peça para Deus mudar sua sorte. Peça para Deus prosperar você. Peça para Deus. Fala, Senhor, eu não tenho merecimento. Eu vou receber por causa de Jesus. Meu irmão, eu estou falando com você. Eu estou falando para você que você está autorizado para prosperar. Você está autorizado para avançar, para multiplicar, para crescer. Por quê? Porque sobre você não há mais culpa e nem condenação. Agora, pois, Romanos 8:1, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga após mim, eu estou em Cristo. Por isso, sobre mim não há mais condenação. Diga, eu fui redimido, perdoado, comprado. Diga, eu sou nova criatura. Diga, em Cristo, eu posso reinar em vida. Oh, aleluia! Um abraço para você, Amós. Muito bom ter você aqui. Um abraço para você, Emanuel. Camila também está conosco. Eu estou em Cristo, por isso sobre a minha vida não há mais nenhuma condenação. Obrigado por compartilhar, Patrícia. Não há culpa, não há condenação sobre mim. Aleluia. A Manu também está dizendo aleluia. Pastor Adriano está dando aí um tei, uma rajada, como ele diz. O Kleber, eu estou em Cristo. Romanos 5,17. Há 3 coisas que eu quero compartilhar com você. Pastor, que riqueza. Então, está tudo aqui no livro. Ó. Eu não estou compartilhando coisa diferente, não. Olha aqui, ó. Está tudo no livro. Está tudo no livro. Tudo que eu estou falando para você está no livro. Acrescentei algumas coisas, mas está aqui. 3 coisas, 3 condições para você reinar em vida. Quantas condições? Diogo Vasco, um grande abraço, meu irmão. Essa palavra é para você. Vi que a sua esposa está aqui também. Grande abraço. 3 condições para você reinar em vida. Primeiro, reinamos em vida quando nós recebemos e não quando conquistamos. O texto diz, muito mais os que recebem. Você precisa aprender a receber. Vou falar amorosamente. O seu problema é que você quer conquistar coisas. Você vive no mundo de meritocracia.
Você vive no mundo e não está errado. Esse é o sistema desse mundo, caído. Você vive no mundo de currículo. Você vive no mundo de biografia, de status. Aí você quer transferir isso para a vida cristã. Está errado. Na vida cristã você recebe sem merecer. No trabalho você precisa chegar cedo, você precisa se qualificar. Isso está tudo certo. Mas diante de Deus, você precisa chegar como quem recebe. Ludmila, um abraço para você. Ludmila é prima da Larissa, minha prima também. Então seja bem-vinda aqui, a Raquel também. A Amanda, muito forte. Pastor Felipe também passou por aqui. Pastor Juliano, se eu não me engano. Nós da IBVC estamos cheios de expectativa por esse livro. Glória a Deus. Esse livro vai chegar através do pastor Pedro. Então você precisa aprender a receber. Você recebe a abundância da graça. Sabe qual que é a primeira condição para reinar em vida? Receber. Diga após mim, diga eu recebo a abundância da graça. Você não conquista. Repito, no mundo você conquista. Em Deus você recebe. Grande abraço, André Machado. Você recebe. Para de querer só ter mérito diante de Deus. Eu paguei o preço, eu jejumei, eu recebi. Recebe. Recebe sem merecer. Recebe. Depois que você terminar essa live, vai ler Romanos 4. Mesmo que você não trabalhou, vai lá com as mãos para receber a abundância da graça. Segundo, 3 condições. Receba a abundância da graça. Receber a graça é essencial. O que é graça? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Você tem coragem de depois dessa live, quando eu vou orar com você, dizer, Senhor, eu vou receber sem merecer? As irmãs, estou vendo aqui a Tamis, a minha esposa passou por aqui também, vão trabalhar no encontro. Chega lá no encontro como quem não merece. Fala, Deus, eu vou ser usada pelo Senhor, eu vou pregar com muita autoridade, mas não é porque eu sou boa, não é porque eu me qualifiquei. Pelo contrário, eu vou receber porque eu estou em Cristo e eu vou receber tudo que Cristo merece. Está entendendo a lógica? Está entendendo o quanto nós precisamos falar mais sobre esse assunto? O Senhor vai te surpreender. Por quê? Porque você está em Cristo. Você está em Cristo. Você não tem aquela coisa de dizer, se você que tem filho, nossa, quando alguém trata bem o meu filho, quando alguém fala bem do meu filho, quando alguém dá um presente para o meu filho, é como se fizesse para mim. Deus do mesmo jeito. Deus trata você como você trata Cristo. Mas também se falou mal do seu filho, se fez uma brincadeira com seu filho que você não gostou, você não gosta. Então, quer receber tudo de Deus? Quer receber tudo do Pai? Honra Cristo. Fale de Cristo. Declare a obra de Cristo. Ô irmão, eu estou tão cheio nesse jejum. Toda vez que eu falo a palavra Cristo, parece que alguma coisa acontece dentro de mim. Toda vez que eu falo Cristo, Cristo, é Cristo, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, parece que algo acontece dentro de mim. Eu sinto como se o selo de Deus dissesse, continua falando, continua ensinando, continua declarando isso. Terceiro, o dom da justiça. A terceira condição para você reinar em vida é o dom da justiça. O que é a justiça? O que é a justiça? É a maneira como você se apresenta diante de Deus. Só tem 2 maneiras de você se apresentar diante de Deus. Ou você vai sem pecado, ou você se apresenta com o seu cordeiro. Ou você vai sem pecado, e todos nós temos pecado, ou você se apresenta o seu cordeiro. Quem é o seu cordeiro? Cristo Jesus. Sabe o que significa a justiça? É que você se apresenta diante de Deus sem nenhum mérito. Você não apresenta a sua performance. Você não apresenta diante de Deus a sua obediência, a sua santidade, a sua performance ou qualquer coisa. Você se apresenta diante de Deus sem justiça própria, confiado exclusivamente no sangue do Cordeiro, sangue carmesim, o sangue do Senhor Jesus Cristo.
Esse é o dom da justiça. A palavra dom é carisma, charisma, é presente. Você se apresenta diante de Deus confiado no dom da justiça. Quando você recebe esse dom, você reina em vida. Eu estou ensinando você como orar. Estou ensinando você como pedir coisas. Estou ensinando você como reinar em vida. Sabe como você reina em vida? Quando você se apresenta diante de Deus sem mérito. Ah, mas eu sou... Não. Rejeite qualquer pensamento que você é bom. Pare de ficar se comparando. Rejeite a introspecção. Pare de olhar para você. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Você vai reinar em vida. Quando reinamos em vida, reinamos sobre o diabo, reinamos sobre circunstâncias, reinamos sobre problemas. Não significa que você reinar em vida, você não vai ter problema, você não vai ter problema no trabalho, problema na sua vida. Não, você vai ter. Mas a diferença é que essas coisas não vão te derrotar. A diferença é que a doença não tem poder sobre você. O dia mau não tem poder sobre você. A ansiedade não tem poder sobre você. Ela bate em você, mas ela tem que ir embora. A depressão, a preocupação, o medo, ele até tenta, mas na hora que ele chega perto de você, a presença, a unção, o poder é mais forte. Ele tem que sair, ele tem que retroceder, porque maior é aquele que está em você. Eu quero orar por você. Eu quero proclamar e declarar sobre a sua vida. Você vai reinar em vida. Você vai reinar sobre as circunstâncias. Você vai reinar sobre o vício. Chega desse negócio de ser dominado pelo vício. Chega desse negócio de dizer não consigo. Chega de ser dominado por ignorância, estupidez, qualquer coisa eu vou explodir. Mas também chega desse negócio de sobe e desce. Paguei uma conta, mas mês que vem estou devendo de novo. Chega! Você vai reinar sobre a escassez. De que maneira? Recebendo a abundância da graça, o dom da justiça. Eu quero que você estenda suas mãos como quem está recebendo e eu vou orar por você. Estenda suas mãos aí. Pai, eu quero abençoar a vida de todos os irmãos que estão presentes nessa live. Todos aqueles que participaram conosco até agora. Todos aqueles que ouviram e que vão ouvir essa live mais tarde, à noite, e que vão receber essa palavra. Que eles agora o recebam. Receba a abundância da graça e o dom da justiça. Eu declaro que você vai reinar sobre a escassez. Você vai reinar sobre o medo. Você vai reinar sobre as circunstâncias. Você vai reinar sobre o vício. Você vai reinar sobre as obras do diabo. O seu casamento é abençoado. Sua casa é abençoada. Sua família é abençoada. Onde você coloca as mãos, você é abençoado. Você não vai conquistar. Você vai receber a abundância da graça e o dom da justiça. E eu proclamo e declaro que você vai reinar em vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Se você quiser adquirir o livro, você vai mandar uma mensagem agora para mim no Instagram. Ou então, você vai me mandar um WhatsApp agora. Se você não entrou no grupo, você também vai agora me mandar uma mensagem. Se você não tem o meu número de celular, vou enviar o meu número agora. Você vai entrar no grupo do jejum. Nós temos um grupo no jejum, ok? Nós temos um grupo no jejum. Você recebe confissão, recebe oração. Você vai entrar agora, vai me mandar uma mensagem, prefixo 31, o número 98307-3066. 8307-3066, prefixo 31. Você vai me mandar uma mensagem, pastor, eu quero o livro. Você vai enviar o Pix, nós vamos enviar para você pelo correio, ok? O Sedex vai chegar o livro o mais rápido possível. Vamos enviar por todo o Brasil. O livro Pela Graça Mediante a Fé. O que eu compartilhei está nesse livro. Amém? Deus abençoe você.
Até amanhã, meio-dia, em nome de Jesus.